Conta um Conto apresenta, da série Novos Autores, de Guga Pereira. A Terra faz ressuscitar os que morreram. Narração: Marcelo Fávaro. Capítulo 1. Na Taverna. Estudando suavemente o amuleto de pedra talhado em forma de rã, o homem avaliou o conteúdo de sua superfície. O material, fabricado artisticamente em jade, transluzia um verde brilho quando aproximado da vela acesa sobre o balcão. O Muirakitan protege contra os males físicos e espirituais, repetiu consigo mesmo. O sol começava a se pôr, deixando vários cantos escuros na taverna, revelando a todos no estabelecimento e na vila próxima que a tarde estava chegando ao fim. O taverneiro aproximou-se do calado cliente que estava a olhar o objeto brilhante na mão. "Vosmecê deseja mais alguma coisa?" perguntou por educação. "Não, agradeço a hospitalidade. Pretendo partir logo." A resposta não foi mais do que essa frase. O estranho prendeu o objeto num colar e laçou o próprio pescoço. Era um homem de olhos escuros e de pele parda. Levava uma pistola e um longo florete à cintura. Dono da taberna reparou que ele vestia trajes à moda dos bandeirantes e concluiu que aquele sujeito poderia estar à procura dos negros e índios daquela região. Nesse mesmo instante, um bronco senhor, dono de uma estância a alguns quilômetros dali, entrou e se acomodou sobre o balcão. "Traga para mim aguardente", pediu com um tom rude. "Hoje não estou nos melhores dias." Notando o rubor corado na testa do estancieiro, o taverneiro, por curiosidade, quis saber o motivo de tal nervosismo. "O que aconteceu para deixar o senhor aperreado?" "Um índio que comprei para trabalhar na instância. Eu o matei." "E por que cometeu esse ato?" questionou o dono da taberna com pena do defunto. "Ele tentou fugir, logo depois de ter roubado minhas galinhas. Provável que fosse para se alimentar enquanto corria em direção à mata." "Então o senhor sofreu 2 prejuízos", disse o taverneiro, servindo um copo de aguardente. "Além de ter gasto na compra do índio, ainda teve perca com a conta do roubo." O outro virou o copo na boca, estalou os lábios e disse em seguida: "Não, com certeza não. Vosmecê pode apostar que eu consegui minha vingança. Primeiro pedi ajuda a um capitão do mato para rastreá-lo para mim. Afinal, o ladrãozinho não chegaria muito longe estando a pé. E assim foi. Após alguns dias, o desgraçado foi capturado e foi trago à minha presença." "Depois o senhor ditou a sentença?" falou o taverneiro, derramando mais aguardente no copo do estancieiro. Esse, bebendo de um só gole, bateu o fundo do copo no balcão e proclamou: "A mesma que se dá a todos os ladrões. A morte. Cravei uma foice no pescoço do maldito." "O infeliz fez algum último pedido para o senhor conceder? Todos têm esse direito." "Eu até que perguntei antes de acertar ele com a lâmina, mas as únicas palavras que ele disse foi numa língua que é desconhecida para mim. Imaginei que ele estivesse me ofendendo, então mandei que fizesse o pedido ao próprio diabo." O dono da taberna serviu mais um copo, estupefato com a frieza do senhor da estância. Perguntou em seguida um detalhe: "O que o senhor fez com o corpo? Queimou de certo?" "Dei a ele um enterro digno." O assassino respondeu com um sorriso de canto de boca. "Velei-o junto ao objeto que lhe tirou a vida, numa cova na mata, aquele cujos quilombolas evitam perambular." "Sim,
Dizem que se pode ouvir as vozes por entre o matagal, almas dos antigos povos, massacrados por missões de bandeirantes liderados por Bartolomeu Silva no começo da colonização. Os espíritos ainda dançam à luz do luar naquelas matas. Um arrepio subiu-lhe à espinha após dizer isso, ao contrário do outro que permaneceu sem demonstrar muita crença. Pois que dancem com os demônios. O estabelecimento foi preenchido com a gargalhada extravagante do senhor da estância. O dono da taverna fez um disfarçado aceno negativo com a cabeça. O outro não pareceu se importar e continuou com o deboche. Essas palavras, não se lembra quais eram? A voz vinda do lado interrompeu o divertimento do estancieiro. Virando o olhar, fitou um moreno rosto sombreado por um chapéu negro. Como eu disse, não pude entender as frases proclamadas pelo animal. Eu tenho a certeza de que ele estava me xingando. Mas não me importa, ele já está com as minhocas na boca. Em terras como essa, palavras possuem poder. Não deveria blasfemar um homem cuja liberdade fora negada em vida. A propósito, o povo dele já estava aqui quando Vosmecê chegou. Vosmecê está me acusando de ladrão? O taverneiro viu um sentimento de raiva tomar conta do rosto do senhor da estância. Houve um segundo silêncio. Por um momento deu-se a impressão de que os homens fossem se atracar. Então o par do homem de trajes bandeirantes esclareceu calmo. É só uma questão de ponto de vista. Em seguida, levantou e se afastou do balcão, indo na direção da saída. As lamparinas acesas começaram a clarear os pontos escuros do lugar. Ei, senhor! A voz do dono da taverna o chamou sobre os ombros. Não quer passar a noite aqui? Tem um quarto pequeno nos fundos? Não, obrigado. Meu destino está além do cerrado. Na floresta, para ser específico. Passarei esta noite embaixo das estrelas. Mas não é seguro andar por ali, não. Para lá daquelas matas dizem que nas madrugadas é possível escutar cantoria que ninguém sabe de onde vem. Esses terrores que consomem qualquer pessoa que ouse entrar lá. Essa terra não é estranha para mim, amigo. E quanto aos pesadelos, eles apenas são reflexos do passado cruel que certos homens temem a encarar. Após ter dito isso, o estranho bandeirante continuou a caminhar em direção à estrada inclinada. O taverneiro ficou ali, apenas olhando a figura alta desaparecer atrás do morro. Terminou dizendo: muitos homens que vão para lá nunca mais são vistos. A escuridão já havia engolido toda a região. A noite finalmente chegara. Capítulo 2. A vinda de Bartolomeu. A luz pálida da lua brilhava vagamente, criando névoas brancas em meio a esparsas árvores de galhos retorcidos. O homem dormia sob uma esteira improvisada, cercado por grandes arbustos de raízes profundas. No centro do solo, uma fogueira que consumia a madeira da vegetação seca servia como o único ponto de luz ali presente. O vento noturno sussurrava notas de uma melodia indígena, trazendo consigo cânticos guaranis que emanaram dentro da mata. Sons de maracá arranhando o negrume da floresta ecoaram por entre o cerrado, reproduzindo uma orquestra ritualística. Foi neste momento que Bartolomeu, vindo do além-túmulo, esgueirou-se das profundezas da selva como um pesadelo acordado, e com as mãos espectrais tocou no ombro do invasor. Então, Herculano acordou do seu sono, e para os mortos à sua frente ele olhou. Anhanguera, disse num tom de sobressalto. Como é possível um homem que há muito morreu
ainda caminhar à deriva entre os vivos. A tua maldição caiu sobre mim como uma punição pelos crimes cometidos contra os nativos dessa terra. Vingativos, os deuses das antigas tribos me condenaram a vagar por entre o mundo e o outro mundo por toda a eternidade. O lusco-fusco do fogo desenhou nitidamente a expressão de assombro no rosto moreno de Herculano. Surpreso, mas não com medo, ele encarou a face cinzenta do antigo conhecido, relembrando os diabólicos feitos que praticara quando estava vivo. De escravidão a massacres de aldeias, os povos tupis o haviam apelidado de Anhanguera, um nome dado àqueles cuja maldade pode ser igualada ao demônio. O robusto homem que Bartolomeu já fora um dia, agora dava lugar a uma figura cadavérica, que era a própria visão do Hades. Podia-se ver a vegetação através do corpo dele. Seus olhos profundos e negros nada mais eram do que o retrato do próprio vazio. O raspar agudo dos maracás, soando cada vez mais alto, despertaram na mente de Herculano lembranças tão obscuras que, provavelmente, Bartolomeu, guiado pelo rito dos deuses da floresta, sabia de quais se tratavam. Ambos conheciam. Cometemos atos vis sobre a mesma bandeira, disse o velho diabo. Vós me sentem as mãos sujas de sangue, assim como as minhas. Meus sonhos são atormentados pelos gritos das vítimas que eu arranquei em outros tempos. Sim, eu sei muito bem. E os povos enterrados aqui são a prova disso. Apertou o amuleto com a mão enquanto lamentava. A rã verde refletiu seu brilho jade no fusco emitido da fogueira. Vós me tem a ousadia de pisar no solo que fora lavado com o sangue derramado pela tua espada? Herculano sentiu uma corrente elétrica subir pela espinha, junto com um amargo que tomou conta do seu paladar. A trevosa escuridão oscilava com o brilho da fogueira, e o fusco escarlate crepitava ao estalar as madeiras em chamas. A sonoridade dos cânticos ficaram mais alta, e à medida em que os lixar dos maracás tornavam-se constantes conforme a música. Ouça! A voz rouca de Bartolomeu soou num tom de ordem. Ainda pode-se escutar as palavras que o pajé proclamou quando, invocando os deuses, lançou um feitiço sobre essa terra. Por que vens a mim, zombeteiro? Herculano sentiu a cólera da raiva tomar conta de si, e um rubor de frustração subiu-lhe à têmpora. Diga o que deseja, ou volte para o inferno. O Anhanguera abriu os espectrais braços, formando uma cruz diabólica, dando início a uma missa negra sob o calor do fogo. Gritou um sombrio evangelho que ecoou o cerrado adentro. Reveja seu pesadelo, sinta o vosso pecado, encare a tua verdade. Essas são as palavras que os guaranis cantam nas noites enluaradas. Disparando seu olhar fantasmagórico para o bandeirante à frente, cantou a oração em tupi. A terra faz ressuscitar os que morreram. A última frase veio como uma profecia do Apocalipse, onde o Jeová era o próprio arcanjo das trevas. As chamas da fogueira atiçaram-se como se um galão de querosene tivesse sido jogado nas brasas. Protegendo a face do calor com as costas da mão, Herculano afastou-se para trás num salto. Semicerrando os olhos, observou figuras vermelhas dançando no fogo. Ganhando mais e mais forma, faíscas escarlates subiram rumo ao céu, desaparecendo na noite. O bandeirante viu nas chamas os portões do Tártaro se abrirem, preenchendo seus olhos com imagens de outro plano. Faces contorcidas de pavor choraram clemência,
Gritos de mulheres e crianças estouraram nos seus ouvidos. A visão de aldeias sendo sitiadas com tochas ardentes queimaram fugazmente os seus olhos. Afaste-se, inferno de mim! Gritou, apontando a pistola para os fantasmas. Emissários do submundo, vem para arrastar-te para o tormento eterno. Anhanguera falou profético. Encare o teu destino. Vingativas almas anseiam por vós. Herculano obteve o conhecimento do seu pecado e compreendia a punição que cairia sobre ele. Mas tal lamento que apunhalou seu coração não faria o tempo voltar e o impediria de cometer violências. Assim manteve o pulso firme na pistola de cano longo. Não fugiria, não se entregaria, nem rezaria de joelhos no chão poeirento. Se tivesse de morrer, mesmo que fosse para os próprios demônios dos seus pesadelos, morreria com as armas na mão. A névoa fria tornou-se mais densa, cobrindo os arbustos com um manto acinzentado. Delgadas silhuetas brotaram dos cantos mais obscuros da floresta. Figuras de corpos translúcidos e garras bestiais flutuaram sobre a relva. Uma aglomeração de olhos vermelhos fitaram o bandeirante, que manteve-se em posição de defesa. A escuridão despejou uma horda sinistra, como sombras liberadas do inferno. O som da pistola trovejou pela noite. Herculano viu os olhos vermelhos se acenderem de ódio em meio aos rojões. As criaturas espectrais avançaram, sedentas, garras demoníacas cortando selvagemmente a névoa cinza. O bandeirante desembainhou sua espada e estocou contra os nativos do submundo. Seu bote era como o de um lobo faminto, os braços fortes de braúna nodosa à luz do luar. Vultos brancos contra ele vieram. A lâmina cantou o ar, golpeando o vazio sepulcral que eram os corpos de seus adversários. Uma ciranda de fumaça corpórea o cercou, rasgando sua pele com unhas animalescas. Os condenados envolveram-no numa faminta mortalha, feita dos seus corpos. Herculano foi ao chão, caindo nas brasas quentes do fogo. Sentiu suas costas arderem por baixo da roupa. Saiu rolando sobre a terra e catou um pedaço de madeira incendiada, investindo golpes flamejantes nas criaturas. As chamas da tocha desenharam uma bandeira escarlate ao vento. O bandeirante golpeou ferozmente o enxame de espectrais seres que o cercavam, vindo de todos os lados da selva soturna. Esses não recuavam nem temiam os furiosos golpes chamejantes. Herculano percebeu que a sua resistência demonstrava ser inútil perante a situação. Sentia-se cansado, fatigado, ferido, mas não entregue. Logo algo o agarrou pelos calcanhares e mais uma vez ele foi ao chão. Sentiu suas pernas serem agarradas e rasgadas pela lâmina mais fria existente no mundo. Viu inúmeros pontos de cor e sangue chamuscarem acima de si. Tentou atacar com o fogo, mas falhou. Em seguida furou com a espada, porém sentiu uma garra arranhar o músculo do braço, fazendo com que perdesse a força do punho. Estava de mãos nuas. Os monstros estavam sobre ele. Numa última tentativa, arrastou-se sobre a seca relva até a fogueira desfeita, para ser puxado de volta logo em seguida. Incontáveis toques gelaram-no até os ossos. Cobriu a cabeça com as mãos, aceitando o destino cruel. Afinal, havia lutado bravamente, e aquele seria um fim digno para si. Os fortes braços do tormento arrastaram Herculano na direção do Tártaro. Uma presença maligna à espreita da penumbra. Contudo, outra força agiu ao seu lado. Oscilantes névoas brancas deram lugar a verdes rajadas de luz pintadas à lua cheia. Gritos inumanos de dor rasparam nos ouvidos do bandeirante.
As figuras moldadas pela fumaça do nevoeiro dissiparam-se numa explosão cósmica de jade. Herculano ergueu-se da poeira, cambaleante, sem entender a situação. Olhou em volta à procura de alguém, mas não havia ninguém ao seu lado. Misturado às chamuscantes brasas amassadas no fogo, um ponto brilho transluzia a luz verde. Chegando perto, agachou nas cinzas. Levou os dedos ao pescoço. Percebeu que não havia nada dependurado a ele. Foi então que entendeu tudo. O Iraquitã protege contra os males físicos e espirituais. Final. A oração do assassinado. Dias mais tarde, voltando à taverna na pequena vila que estivera antes, notou que havia uma aglomeração de clientes que estava a cochichar sobre um estranho caso que ocorreu na estância ali perto. Se achegando ao balcão, interrogou o taverneiro com o intuito de saber o motivo de tanto alvoroço. "O senhor aqui?" disse, expressando uma cara de espanto. "Jamais creia eu que vós me aparecia por aqui de novo. Como fez para não ser devorado por nenhum demônio?" "Meu anjo da guarda é forte", deu uma resposta em tom irônico. Mal podia acreditar que aquele estranho homem, de vestes exploradoras, conseguiu sobreviver a uma noite na floresta. Avaliando, viu a presença de curativos caseiros em algumas partes do corpo. Pensou nas histórias sobre as experiências que ele havia passado. "Bem, o fato é que o dono da estância, a alguns quilômetros daqui, foi encontrado morto." Herculano ficou em silêncio, notando a máscara de assombro na face do velhaco. "A esposa se levantou de manhã e não achou o marido dentro de casa. Logo pensou que ele poderia ter saído para tocar o gado. Então foi até o galinheiro para alimentar a criação. Saiu correndo de lá de dentro, como o diabo foge da cruz, bem assustada." O senhor esfregou os braços após sentir um calafrio. Herculano continuou calado, prestando assunto à prosa do homem. "Depois ela clamou socorro na vila. Veio da estância desesperada por ajuda. Alguns homens foram ao seu auxílio." Deu uma pausa sinistra na voz e continuou. "Deram de cara com o homem morto, dentro do galinheiro, com a foice suja de terra barrenta, cravada no pescoço do infeliz." "Já tem algum suspeito?" Herculano perguntou. "Muitos suspeitam que foi a própria esposa, mas eu acho difícil, porque quando ela foi interrogada, ela disse que a arma do crime foi enterrada por ele em algum lugar na penumbra da mata, e a coitada não sabia onde era o local. É possível que alguém tenha retirado o objeto da cova e usado para matar o homem?" As palavras que o índio recitou ao estancieiro antes de morrer, me parece que pude compreender agora. Levantou-se e saiu em direção à porta. O taverneiro permaneceu ali, sem entender muito o que o outro dissera. Quando tomou a estrada, Herculano ouviu o vento sussurrar em seus ouvidos as palavras que o índio orara antes do fim. "A terra faz ressuscitar os que morreram." Muito bem, meu nome é Marcelo Fávaro e você está na seção Novos Autores do canal Conta um Conto, isso mesmo. Às vezes alguns bons autores que ainda não foram publicados e não são conhecidos do grande público gentilmente me enviam alguns contos para que eu possa admirar e, na medida do possível, eu gosto de dividir com vocês esses contos, que eu acho importante. 20 mil pessoas aqui inscritas podem se beneficiar dessa oportunidade única
de conhecer uma obra que ainda não foi publicada em nenhum lugar e que está aí em primeira mão para vocês. Vamos falar do Guga Pereira? Olá, sou Guga, tenho 22 anos e adoro literatura. Sou muito fã de pulps, gosto de literatura fantástica também. Também de literatura fantástica, é isso. Muito bem, tenho como o passatempo escrever alguns gêneros que eu gosto. Claro, não sou profissional e não estou aqui com o intuito de ficar famoso, mas é que a literatura me ajuda a superar muitas coisas. Eu sou do tipo que tem a cabeça cheia de ideias, mas possuo dificuldade de botá-las em prática. Afinal, peço apenas uma leitura crítica e, se lhe agradar, pode narrá-la se achar legal. Não, se não achar legal, não há problema. Eu gosto muito do seu canal, valeu. Achei legal, achei muito legal. Aliás, o pessoal bate palminha para literatura mitológica da russa, grega, romana, nórdica. Gente, tem a literatura mitológica brasileira também. E ele aqui fez um panorama muito, muito legal mesmo. Eu gostei, então quer dizer que o Herculano, já gostei do nome, né? Gostei da primeira cena, aquele ambiente na taverna, né? Ele ali quietinho no canto dele, né? Mexendo no colar, e aí entra o estancieiro, né? Gostei da primeira cena. Aí ele vai para a selva, vai para a floresta, e ali ele encontra quem? Bartolomeu, o grande Anhanguera, né? E há uma luta épica, feroz, e ele consegue sobreviver. Acorda no outro dia, né, procurando o colar dele de proteção, e percebe que o estancieiro fora morto. Por quem? Vai saber, né? Ele deixa ali meio que no ar ali quem foi que matou, de acordo com a frase, né? Que a terra faz ressuscitar os mortos, é isso? A terra faz ressuscitar os que morreram. Gostei do... Rapaz, 22 anos escrevendo desse jeito. Olha, mesmo que você não seja um escritor de sucesso, ainda assim, esse tipo de escrita que você faz vai te ajudar muito na sua vida. Você tem criatividade, sabe se expressar. Esse tipo de atividade só vem a adicionar na profissão que você for desempenhar, independente dela. O português, o bom português, ele alavanca qualquer tipo de profissão. Ele é o alicerce você não tem um médico, um advogado, um engenheiro, ou até mesmo alguém que trabalha com o público, falando o português execrável, né? O péssimo português, você perde a credibilidade, né? Vai atender um cliente, não consegue, porque o português é horrível. Então, eu sou um professor das antigas, que gosta de estudar a gramática pela gramática, e eu gosto de falar de gramática na aula. Eu gosto de estudar oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida. Isso eu gosto de falar. Vixe, se deixar, eu pego Camões, pego os Lusíadas, jogo na lousa, e a gente vai analisando estrofe por estrofe, vai fazendo análise sintática, vai fazendo análise morfológica. Eu gosto disso, porque eu acredito que o bom português, ele abre as portas para qualquer profissão, e até na rua. Se você quer ser bem atendido num lugar, ter o domínio da língua portuguesa, da sua língua nativa, pode te ajudar a conseguir o que você quer na vida, né? Ou seja, ser bem atendido num local, ou num posto de saúde, ou numa delegacia, ou onde for. Com um bom português, sempre as portas vão se abrir com mais facilidade. Eu gostei muito desse conto, viu? E eu quero outro conto desse para eu ler aqui de novo, ok, Guga? Um grande abraço para você. Faz um tempinho que ele mandou esse e-mail. Tem o quê? Tem uns 3 meses que ele mandou esse e-mail. Tá lido aqui. Até mais, Guga. E até mais, pessoal.